Porque, meus amigos, autoridades policiais identificaram uma rede profissional de tráfico internacional de pessoas que usa o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, como a principal porta de entrada. É um passo na direção certa para a gente entender o nível que esse drama todo chegou. Aliás, na semana passada, trouxemos vários casos de brasileiros que estão vivendo verdadeiros pesadelos mundo afora, Sudeste Asiático, ali na Europa Ocidental. Mas para repercutir, entender melhor de alguém que realmente entende do assunto, nós agora temos o prazer de receber a influencer e ativista Dani Boggioni, já esteve aqui com a gente no Morning Show, que inclusive tem uma baita atuação estendendo uma mão amiga para brasileiros em situação de risco mundo afora, né? Tudo bem, Dani? Prazer em revê-la. Você que realmente, principalmente, ajuda aqueles que estão em alerta para o tráfico humano e também tráfico sexual. Como é que você está vendo essa última onda? Porque essa última semana acho que escancarou para todo mundo entender o tamanho desse problema, não é isso? Bom dia. Boa tarde para vocês, boa noite, quase aqui de Ankara, capital da Turquia. É um tráfico de pessoas de proporções gigantescas, né, André, no Sudeste Asiático agora. Essa facção já está bem documentada agora por notas consulares, alertas da ONU, que o Sudeste Asiático hoje opera uma fábrica de golpes virtuais. Essas gangues faturam o quê? Até 3 trilhões de dólares, de acordo com as últimas estatísticas da Interpol. Vocês viram o caso do Lucas Viana, né? Vocês querem que eu fale sobre o caso do Lucas? A gente entrevistou a família, a gente sabe, em linhas gerais, fica à vontade aqui, só que no contexto mais amplo, fica à vontade aqui para a gente entender o tamanho do problema. Pois é, então, o que acontece? Como o Lucas foi mais uma vítima que são, infelizmente, aliciadas online pelas redes sociais. Aí, WhatsApp, Telegram, com falsas vagas de emprego, geralmente para operador de cassinos online, isso é uma vaga falsa, claro, ou atendente de telemarketing na Tailândia, tá? O que já não faz sentido nenhum, se a gente colocar em perspectiva aqui. Você sabe tailandês? No caso, o rapaz, né, o Lucas? Acredito que não, né? Inglês? Como é que você vai trabalhar num telemarketing na Tailândia se você não tem a ferramenta principal de trabalho, que é a fala, né, a língua? Isso aqui, obviamente, não é culpando a vítima, claro, mas é importante deixar o alerta para que outros casos não aconteçam também, né? Os sinais de que é um golpe estão lá e as pessoas precisam ficar mais atentas. Também, André, o valor do salário oferecido é irreal, é superfaturado, porque eu, um empregador na Tailândia, vou contratar um estrangeiro por R$ 8.500, acredito que foi o salário acordado, né? Para esse rapaz brasileiro que não tem nem a ferramenta de trabalho principal, que é a língua. Se eu posso pagar uma fração daquilo para um tailandês, para um local, certo? Existe muito investimento e isso aí não é interessante para o empregador estrangeiro. Tem a dor de cabeça burocrática também. Não é fácil tirar um estrangeiro do país para trabalhar em outro local, certo? Não tem a menor dúvida. Inclusive, na última semana, nós falamos de 2 casos praticamente idênticos de jovens brasileiros, principalmente aí, que ficaram presos aí nas garras da rota do tráfico humano, que a gente só pode imaginar no pior cenário que de fato representa. Vou trazer o nosso Mano Ferreira aqui, Dani, que quer te fazer a próxima pergunta. Bom dia, Dani. Obrigado por estar aqui conosco. Eu queria que você trouxesse um panorama para a gente entender qual é a dimensão disso. Quantos brasileiros, existe alguma estimativa, são hoje vítimas desse tipo de aliciamento? São centenas, porque esse crime é operado de uma maneira muito fácil. A ferramenta de aliciamento precisa de conexão de internet, uma pessoa vulnerável e um criminoso querendo cometer o crime. Como eu falei, essa máquina ela é gigantesca e esse crime é operado dessa maneira. Essas vítimas são levadas, a princípio, para a Tailândia. Mas lá elas não ficam, porque a Tailândia é um país livre, que tem uma certa fiscalização. Daí você pode correr, pedir socorro. As vítimas colocam o pé na Tailândia e são levadas de carro para Myanmar. E quem entra ali não sai, né? Myanmar, um país hoje completamente militarizado, desde 2021, já era antes, mas principalmente agora, com várias regiões sem governança, que facilita o crime organizado agir livremente, né? E aí não tem Itamaraty, não tem ONU que consiga um acordo com essas milícias para a liberação desses brasileiros, ou de quem quer que seja. Porque não são só brasileiros, né? Obviamente que são cooptados.
Os próprios sul-asiáticos e pessoas ali da região são cooptadas também. Mas para esse tipo de crime, porque eles precisam do português, para essas mensagens que chegam para vocês aí, quem nunca recebeu trabalhe remotamente 3 horas por dia Sim. E receba $1.500, clique nesse link. Isso provavelmente de um brasileiro em situação de tráfico, enviando lá de Mianmar para você clicar aí no Brasil. Isso que acontece. E obviamente, estão sob ameaça. Eles estão em situação de tráfico. E nesse contexto todo de tantos brasileiros aí indefesos, né, cooptados, aliciados, desaparecidos, que eu já vou acionando o nosso Felipe Monteiro aqui também para próxima pergunta, até para a gente entender, né, Pepe, como que, uma vez já presos nessa teia do tráfico humano, como é que faz para os canais diplomáticos tentarem desarmar essa bomba e ter um canal de comunicação, uma vez com eles lá presos já, né? Não, esse é o ponto, Dani. Primeiro, bom dia, né? Prazer estar com você aqui mais uma vez no Money Show. A Dani, ela ajuda várias pessoas a se livrarem do tráfico humano, né? O caso do Lucas, por exemplo, é um caso que a gente divulgou bem aqui. Eu queria entender, pela sua experiência, como que o Lucas pode voltar para a família no Brasil? O que a gente tem que fazer para ajudar ele a se livrar desse tráfico humano? Ou não tem o que fazer? Bom dia, Felipe. Essa é a pergunta que mais me dói quando me fazem. E eu acho que eu não posso moer as palavras nesse momento. Eu sei que a família provavelmente está assistindo e eu peço muito perdão pelo que eu vou dizer agora, mas esse é o tipo do crime que o melhor remédio é não embarcar. A prevenção é o melhor remédio. Uma vez que você embarcou, existem grandes chances de você não voltar mais, porque aí você fica à mercê dessas pessoas que querem trabalhar com você, querem te aprisionar, porque eles estão tendo um lucro, está tendo um retorno. São trilhões de dólares, Felipe. Ele vai te liberar por quê? Por quê? Outra, autoridades locais não existem, uma milícia aquilo ali, né? Principalmente Mianmar. Mianmar tá toda tomada por... Não existe governo ali mais, né? Aí existem as autoridades diplomáticas, tentam, não é que não tentam, o Itamaraty tenta conversar, principalmente no caso antes do Lucas, teve um outro rapaz, acho que Felipe também é o nome dele. Felipe com PH. O Itamaraty entrou, tentou conversar até, chegaram a negociar, mas às vezes há soltura, às vezes não há, vamos dizer que 90% dos casos, infelizmente, ficam assim, a não ser que eles consigam fugir. Tá? Aí é a fuga mesmo. Aí como eles vão conseguir isso? Aí eles vão ter que achar uma brecha lá. Mas fugir da Tailândia, como eu disse a princípio, fugir da Tailândia é possível. Por que eles estão levando para Mianmar? Porque ali quem entra não sai. E fugir de Mianmar são outros 500. Muito, muito complicado, Felipe. E é no meio desse marasmo todo que a gente vive aqui no Brasil, para a esmagadora maioria estar humilhada, correndo atrás aí de um sustento, ver em oportunidades como essa, o passaporte deles para buscarem oportunidades e acabam, enfim, presos nessa insanidade toda. Vou acionando aqui nossa Jess Peixoto, Palumbo. Vamos com o Palumbo, então? Fica à vontade, Palumbo. Dani, obrigado por participar do programa, bom dia. Quem são os principais alvos dessas quadrilhas? São mulheres, crianças, pessoas mais jovens? Então, depende da finalidade do tráfico, né? Esse aqui podem ser mulheres, jovens, principalmente jovens, porque a gente está falando do tráfico que trabalha com criptomoedas, você tem que ter uma certa expertise, tem que saber trabalhar com a máquina e com a internet, né? Mas o tráfico humano tem muitas caras, diferentes finalidades, mas especificamente para esse caso do Lucas Viana, aí são os jovens e vulneráveis, pessoas vulneráveis, né? Economicamente. E uma coisa que discordam de mim às vezes quando temos reuniões internas, também emocionalmente, porque senão todo pobre seria traficado, aluno, entendeu? A questão não é só econômica, eu estou precisando de pagar o aluguel, estou precisando de melhorar a casa da minha mãe, que seja, as pessoas querem melhorar de vida, nem que seja uma melhora pequena, um aluguel que precisa de pagar, e vem essa conta superfaturada desse salário que um rapaz que nem terminou, digamos, o ensino médio vai ganhar quase R$10.000 por mês. Essa pessoa fica vislumbrada, claro, mas nem toda pessoa, para quem é oferecida essa proposta maravilhosa, vai aceitar. Então, uma certa dose de
conhecimento, como vocês estão fazendo aqui, sempre dando espaço. Pela segunda vez, eu agradeço muito, né? É uma causa que a gente luta por ela aí. É muito importante, então, a informação e também trabalhar o emocional e uma grande, boa dose de bom senso também, né, Paloma? Porque, como eu falei, como eu vou trabalhar num telemarketing se eu não sei a língua, se a ferramenta do telemarketing é a fala, certo? Foi o que você colocou, né, Dani? Prevenção é a chave e já faço aqui todos os votos para a nossa querida audiência e estar seguindo a própria Dani no @Dani com 2 N's e Y no final, Bodione com 2 G's, para vocês realmente terem aí o mapa da mina de como realmente fazer esse movimento. Para a galera que é adepta de que a única saída para o Brasil é o aeroporto, talvez revisar isso e ser menos fatalista, né? Porque muitas vezes pode ser o seu passaporte de uma passagem sem volta, né? Inclusive no YouTube você pode encontrar o trabalho da Dani no Sobrevivendo na Turquia. Confere, Dani, é isso aí? Confere, isso mesmo. Muito obrigada. Sobreviver na Turquia. É isso aí. A gente agradece demais a sua presença aqui e torcer para que haja soluções o quanto antes para essas famílias enlutadas aí que estão, enfim, imaginamos que no limite aí da tensão total. Obrigado, seu trabalho é muito importante. Eu que agradeço. Boa tarde a todos.